Olá a todos, boa noite, boa tarde ou bom dia, dependendo da hora que você estiver vendo esse vídeo. Sejam bem-vindos a mais essa transmissão da Escola da Rosa Cruz Áurea. Hoje nós queremos falar a respeito de um tema que enfeixa alguns conceitos que são fundamentais para a compreensão da nossa vida, não só a compreensão como para a própria vida. Muito mais do que uma compreensão, para o próprio viver. E esse tema tem na sua frase karma, destino, karma, desejo, destino. Qual é a chave para a liberdade? E essa chamada está lastreada numa frase de Gustav Jung que fala: o que não enfrentamos em nós mesmos acabaremos encontrando como destino. Bem, amigos, quando nós olhamos para essa chamada e retirando alguns pontos chaves, nós fazemos uma conexão com aquilo que vem sendo falado nas últimas reuniões. 2 reuniões atrás nós falamos a respeito do pensamento, falamos da ilusão que o pensamento concreto cria para o ser humano por ser tão poderoso e por tocar diretamente a consciência do ser humano, dando uma ideia de uma construção chamada eu identificado. E essa construção desse eu identificado encapsula aquilo que nós temos em nós, que é o poder da consciência, que é o verdadeiro tomador da decisão em nossas vidas. E na semana passada nós falamos a respeito do desejo, que é a segunda palavra-chave que está aqui na nossa frase. E falamos então, semana passada, que o desejo é uma força que atrai, mas que ao mesmo tempo envolve o ser humano. E essa conjunção do pensamento com o desejo está maravilhosamente citada em uma frase dos antigos hindus que diz alguma coisa parecida com isso. Aquilo que nós pensamos se transforma em palavras, aquilo que nós falamos se transforma em ações, as nossas ações se transformam em hábitos, os nossos hábitos se transformam em nosso caráter e o nosso caráter, finalmente, se transforma no nosso destino. E aí nós chegamos na primeira palavra-chave da nossa frase, que é o karma. Amigos, nós poderíamos resumir o karma da seguinte forma: todos nós fazemos da vida uma construção. E nessa construção, muitas vezes nós temos aquilo que construímos bem e aquilo que precisa ser refeito. Poderíamos dizer que o karma são as lições do passado que não foram aprendidas. E essas lições ainda não aprendidas, elas se mostram a nós como uma pressão. E essa pressão, ela se dá nos vários campos da vida. Na vida emocional, na vida física, na vida tangível das coisas, na matéria, no trabalho, nos relacionamentos e assim por diante. E é essa pressão corretiva que está muito bem descrita numa imagem mitológica de uma figura chamada Karma Nêmesis. E essa figura de Karma Nêmesis é uma deusa com os olhos vendados e com uma espada. E essa figura de Karma Nêmesis reflete aquilo que nós sentimos. Ninguém precisa saber que existe essa figura, porque todos nós vivemos sobre a força dela. Nós vivemos sob o governo dessa lei, dessa Karma Nêmesis, que é essa força inexorável que traz para o ser humano aquilo que ele precisa aprender.
E muitas vezes nós entendemos essa minha lição deixada de lado como sendo algo negativo, como sendo algo terrível, como sendo uma força que quer me oprimir. E nos esquecemos que tudo isso que se apresenta em nossa vida atualmente, ou principalmente aquilo que se apresentará na nossa vida futura, é exatamente porque nós não aprendemos hoje, ou não realizamos hoje, todas as oportunidades que estão presentes em nós, por meio do nosso pensamento e da maneira como nós o utilizamos, por meio dos nossos sentimentos, pela maneira como nós o utilizamos e principalmente por conta das ações. Então, levando em conta a frase hindu, que vai do pensamento ao destino, a compreensão do karma e principalmente a percepção de que existe um fio que une pensamento, desejo, ação, que se transforma em karma, que se transforma em vida, que se traduz em destino, é que nós podemos compreender esse último conceito que está na nossa chamada, que é, ou investigar esse último conceito. Qual é a chave para a liberdade? E a frase de Jung nos leva a uma reflexão sobre como alcançar essa chave. Porque, com certeza, se há algo que nós, seres humanos, buscamos, é a chave da liberdade. Uma chave de liberdade que nós traduzimos externamente por tudo aquilo que nós queremos de bom na vida e tudo aquilo que nós queremos repelir de mal na vida. Uma boa situação de saúde, uma boa situação emocional, uma boa situação familiar, uma boa situação no trabalho e assim por diante. Uma boa situação coletiva, um planeta mais equilibrado, enfim, tudo isso. Mas é exatamente a não compreensão dessa conexão fundamental que existe entre aquilo que nós pensamos, e aí nós precisamos entender que o pensamento é uma matéria muito sutil, que influencia aquilo que nós sentimos, que influencia a maneira como nós vivemos e, finalmente, que se expressa em nossa vida concreta. Enquanto nós não entendermos esse fluxo quádruplo, nós não teremos a percepção de que aquilo que se manifesta na nossa vida é fruto, em última análise, de um pensamento que surgiu em nós e que desembocou numa determinada ação. E aí vocês com certeza podem se perguntar, mas o que antecede o pensamento? Amigos, o que antecede o pensamento é a identidade do ser humano. E aquilo que nós chamamos de identidade tem como fator de lastro o próprio karma. E aí nós podemos perceber um circuito fechado. Um circuito em que a própria índole do ser humano, suas próprias tendências, manifesta-se como um pensamento que vai no desejo, que vai no campo etérico, que vai no campo físico e gera karma, que manifesta novamente como uma tendência e assim por diante. Vejam, por exemplo, um hábito simples, que muitos de nós talvez já tenhamos experimentado, que é o hábito de fumar. Por uma influência de grupo, principalmente, nós demos o nosso primeiro trago e provavelmente quem fumou se lembra de quão ruim foi o seu primeiro trago. Mas um pensamento atiçado por uma força coletiva, que é o grupo, muitas vezes nos levou a essa ação, que se transformou num desejo de
de estar bem no grupo, num desejo de satisfazer uma mensagem subliminar de uma propaganda, que forçou o impulso que dominou a própria revolta biológica com relação ao fumo, que se tornou um hábito e que quem fumou sabe quão difícil é deixar um hábito como esse. Então vejam, esse é o retrato da vida humana. Quase como que um circuito fechado. Mas se nós parássemos aqui, nós estaríamos falando apenas das notícias ruins, não é? Então, é preciso que agora nós percebamos aquilo que está na nossa chamada, a chave para a liberdade, e na frase de Jung, o enfrentamento. Muito bem. Quando nós falamos da chave, nós precisamos distinguir aquela máxima que diz que as condições que criam um problema não são suficientes para resolver o próprio problema. Então é preciso uma condição acima do próprio circuito do pensamento, do desejo, do campo etérico vital, do campo físico e do próprio karma que perpassa tudo isso, para que nós possamos lidar com essa situação. E essa chave, amigos, é aquilo que decorre desse próprio circuito. Ou seja, a chave para transformar esse circuito está no produto que nós geramos por esse circuito. Dito de outra maneira, está na experiência. Porque é a experiência que vai nos levar, depois de passar por repetidas vezes, por inúmeras situações, por inúmeras demandas que vão ocorrendo em nós, da vida externa, da vida interna, da vida coletiva, do que for, em que nós criamos esse aprisionamento de autoidentificação com o pensamento, com a emoção, com o campo da vida, com o campo da matéria, é que nós vamos tendo aquilo que é o bem mais valioso do ser humano. Chama-se experiência, que se revela como consciência. Então, e esse é o papel das escolas de iniciação, e esse é o papel da escola da Rosa Cruz Áurea, é levar todos aqueles que se aproximam da escola e que colocam os pés nesse caminho a transformar a sua consciência. A transformação da consciência, compreendendo todo esse princípio, mas amigos, não apenas compreendendo, porque não adianta compreender. É preciso que nós entremos naquilo que está na frase de Jung. O que não enfrentamos em nós mesmos, acabaremos encontrando como destino. E aí, amigos, como enfrentar? O enfrentamento não pode ser com o próprio pensamento. O enfrentamento não pode ser com a emoção. O enfrentamento não pode ser com uma prática vital. O enfrentamento não pode ser com uma decisão puramente material. A nossa vida está repleta de situações, de decisões que nós tomamos como essas e que se mostraram para nós como ineficientes. O enfrentamento só pode ser feito com a própria consciência. E é por isso que, paradoxalmente, enquanto o karma não traz
suficiente carga de experiência para nós é que nós não temos aquele lastro que mantém o navio navegando nas águas turbulentas. O lastro que fica no fundo do navio. A carga útil fica em cima e o lastro que sustenta o navio durante a tormenta fica embaixo. E esse lastro é o próprio karma. O karma que muitas vezes nós queremos fugir. O karma que nós abjuramos, o karma que nós não queremos, o karma que nós negamos. E aqui nós estamos falando, e não queremos nos fixar nos aspectos negativos, do karma como uma pressão negativa, mas também do karma como uma pressão positiva. Ambos são expressão da mesma lei, karma nêmesis, que traz aquilo que é construído por nós, de maneira negativa, de maneira positiva. Portanto, é preciso que todos nós que buscamos essa transformação fundamental da vida, venhamos não só a entender esse processo, porque é fundamental compreendê-lo, entendê-lo e principalmente percebê-lo atuando em nós. Perceber a ação do desejo que decorre de um pensamento. Perceber a força vital que nos leva a querer realizar aquilo que nós desejamos. E perceber a nossa disposição física em realizar aquilo que a força vital nos quer fazer. Quando nós vemos esse circuito e quando nós aplicamos a nossa consciência desmascarando é tirando a máscara. Tirando a máscara da identificação que nós próprios criamos em torno desse circuito como sendo algo comum. Algo com o que eu não tenho que me preocupar, porque a vida é assim mesmo. É quando nós vemos isso, é que nós tiramos essa máscara e aí nós conseguimos observar isso em nós. E é aí que nós, utilizando essa percepção, que nós estamos dando o nome de consciência, é que nós vamos ter no próprio karma a chave para a nossa libertação. Muito bem, amigos, com isso nós já temos material para dialogarmos. O Evandro Amaral coloca a seguinte questão: os pensamentos não são nossos? São pensados. Como quebrar esse ciclo de pensamentos automáticos? Evandro está colocando uma questão que foi colocada exatamente 2 semanas atrás, quando nós falamos a respeito do tema do pensamento. Evandro, quando você coloca os pensamentos não são nossos, sim, eles são. Mas muitas vezes as causas dos pensamentos não são nossas. Muitas vezes as causas que influenciam a nossa própria vida são formadas pelo meio. Por exemplo, você sozinho, Evandro, tem um conjunto de ações que está no seu escopo de consciência, se nós podemos falar assim. É aquilo que a sua consciência lhe permite fazer, ou a sua consciência percebe como sendo lícito e você pode fazer. E aí você vai para um grupo, e esse grupo com um estado de consciência ampliado no sentido dos extremos, e por você fazer parte desse grupo, o leva a fazer aquilo que você, na sua percepção, não faria. Você quer um exemplo? Torcida de futebol. Por que as pessoas se agridem? Individualmente, possivelmente elas não fariam aquilo. Mas elas, num contexto de grupo, elas fazem aquilo
de que elas não são capazes. Só que aí nós temos que usar essa sua pergunta para jogar uma oitava superior. Porque em um grupo que busca a transformação, a libertação, também a sua consciência é capaz de realizar aquilo que isoladamente não conseguiria. Você consegue perceber, então, que esses pensamentos que não são nossos, eles podem ser percebidos como aquilo que de mim mesmo eu não consigo fazer, me agarrando ainda mais na minha natureza, ou aquilo que eu consigo obter de um grupo que busca a libertação, obtendo também algo que de moto próprio eu não conseguiria alcançar. E aí vem a sua questão: como quebrar esse ciclo de pensamentos automáticos? Evandro, não é pelo próprio pensamento. O pensamento não se quebra. Não é pela emoção. A emoção, ela influencia o pensamento, mas ela não produz o pensamento. Não é pela força etérica, a força vital, e não é pela força física. A única força que pode mudar o pensamento chama-se consciência. E é por isso que você e todos nós temos que fazer um esforço hercúleo para tentar nos observar, vendo a nós mesmos. Exatamente isso que você colocou aqui. Esse pensamento é meu ou não? E é quando você exerce esse poder da consciência, que é sua e não é de outro, é que você vai começar a dar força ao único poder que pode transformar o pensamento, que é a consciência. A Luciene Barbosa coloca: e quando acontece algo que não vem do pensamento? É algo de vidas passadas? Muitas vezes não entendo por que me aconteceram muitas coisas que eu nem pensava. Luciene, isso é verdade. Por quê? Porque o karma, Luciene, que é como que esse lastro que mantém o barco da vida numa determinada direção, e aí você entende, tão bem quanto eu, que o nosso barco não é um trem numa linha. Um barco é algo que navega sobre o mar, portanto, ele tem o mareio dessa maneira, é que nós percebemos, e aí nós usamos a simbologia do mar como sendo o campo astral, ok? O nosso barco da vida navega no campo astral. E é por isso que ele balança tanto. E o campo astral é uma soma de resultados. Resultados da sua consciência hoje, agora, nesse momento que você está vendo essa palestra, e resultado daquilo que foram as ondas que fazem parte do mar e que bateram no seu navio, na sua vida, e que foram transformando o rumo da sua vida. O resultado dessas forças compõe aquilo que você é hoje. E é por isso que muitas vezes acontece exatamente isso que você está colocando aqui. Mas hoje eu não penso isso. Por que isso está na minha mente? Existe um livro de um autor libanês que se chama o Livro de Mirdá. Eu não sei se você o conhece.
E nesse livro existe uma frase que é muito interessante, que explica exatamente isso que você está falando. Essa frase diz o seguinte, que os homens, os seres humanos, enviam cartas. E essas cartas são colocadas nos correios. São cartas convite. E quando essas cartas convite chegam para os seus destinatários, os destinatários, opa, é um convite. E atende ao convite. E quando o convidado chega, a pessoa olha para aquilo e fala, puxa, mas eu não quero isso. Mas ele se esquece, ou ela se esquece, de que foi ele mesmo ou ela mesma que enviou as cartas. Qual é a simbologia disso? As cartas são nossas ações. E essas ações foram feitas ou hoje, ou ontem, ou uma encarnação pregressa, ou 10 encarnações pregressas, não importa. As cartas das nossas ações foram colocadas no correio, foram postadas, e os convidados atenderam. E é por isso que acontece exatamente isso que você está falando aqui. Eu não entendo por que me aconteceram muitas coisas sobre as quais eu nem pensava. Pode ser que você não pensava hoje. Mas pode ser que isso fez parte do seu ciclo de vida 1 ano atrás, 2 anos atrás, 10 anos atrás, sabe lá quanto tempo. Moral da história. Se nós ficarmos presos no que aconteceu, nós vamos deixar de prestar atenção naquilo que é o mais fundamental. O que está acontecendo? Do ponto de vista da libertação, o tempo verbal que importa é gerúndio. O que está acontecendo? Não é passado, pretérito passado, condicional do futuro. Esquece isso. O que você está fazendo da sua vida hoje? É isso que vai explicar o que você vai estar pensando, sabe lá daqui a quanto tempo. José Arimateia faz a seguinte pergunta. A personalidade sobrevive ao desencarne? Melhor dizendo, o desencarne possui lembranças de sua vida no plano físico? Muito bem, José Arimateia. Nós precisamos aqui explicitar o termo personalidade. Quando nós falamos personalidade, não é naquele sentido que a psicologia trata como id, ego e assim por diante, mais no sentido da percepção psicológica do ser humano. Quando nós falamos da personalidade no linguajar da Escola da Rosa Cruz Áurea, nós falamos desses 4 corpos, do corpo físico, animado pelo corpo etérico, incendiado pelo corpo astral e governado pelo corpo mental. Essa quadruplicidade nós damos o nome de personalidade, ok? Isso para quem não sabe esse termo. Mas o ser humano não é só isso. O ser humano não é esse conjunto mortal. O ser humano é muito mais do que isso, porque isso que nós percebemos, que são esses 4 corpos, talvez não os 4 corpos em si, mas a ação desses 4 corpos, está ligada a uma contraparte do ser humano, que é uma parte eterna. E essa parte eterna, que recebe em cada encarnação uma roupagem nova, é que nós denominamos nesse processo dessa parte eterna
que recebe uma personalidade quádrupla, que nasce, cresce e morre, é a isso que nós damos o nome de roda de Sansara, roda da vida e da morte. Essa parte eterna tem vários elementos. Sumarizadamente, nós dizemos que esses elementos podem ser percebidos como um microcosmo, que é um sistema divino, que interpenetra, que perpassa essa personalidade. Portanto, quando você pergunta, a personalidade sobrevive ao desencarne? Os 4 corpos não. Os 4 corpos são desfeitos da mesma forma como essa vestimenta física, o corpo físico, é desfeito e nós sabemos disso. O corpo etérico é desfeito, o corpo astral é desfeito, o corpo mental é desfeito, cada um no seu ritmo, cada um demandando um certo tempo. As experiências dos vários corpos são recolhidas e salvas para o próximo mergulho do microcosmo na matéria, constituindo essa transmissão, essa cadeia de força, cadeia de transmissão kármica, da outra encarnação para a encarnação atual. O que sobrevive é o microcosmo, mas esse microcosmo tem aquilo que é o ponto focal da nossa reunião de hoje, que é o karma. E esse karma fala através da personalidade, porque é o José Arimateia que passa pelo karma que pertence a esse microcosmo. Ele o elemento ativo, hoje, que precisa despertar, que precisa compreender isso. E esse receber esse karma deixa ou possibilita a cada um de nós uma determinada lembrança. Talvez não uma lembrança da vida no plano físico, como você colocou na sua pergunta. Muito possivelmente nós não conseguimos perceber essa lembrança no plano físico, mas nós conseguimos perceber como aquilo que foi falado para a Luciene, que é a carta que foi enviada e que você só recebeu 2 encarnações posteriores. Quer dizer, moral da história e resumindo a sua pergunta, o desencarnado, ele possui lembrança da sua vida no plano físico? Sim, ele possui como desencarnado durante o processo de dissolução a que ele passa. Porém, terminada a dissolução, o que resta é a experiência. Tá ok? Então, quando nós perdemos o corpo físico, continuamos com o corpo etérico, com o corpo astral e com o corpo mental. Esses 3 corpos, eles têm consciência e eles se percebem sendo demolidos ou desagregados. Nós, porque a nossa consciência pertence ao campo mental, ela percebe a perda da sensação física, posteriormente ele percebe, a consciência, a perda da sensação etérica, posteriormente percebe a perda da sensação astral e fica, na última esfera do desencarne, apenas a sensação mental. E a partir desse momento, quando cessa a sensação mental, é que esse microcosmo está vazio e ele encarna novamente. Tá ok? Eu espero que eu tenha conseguido endereçar o que você está perguntando. Tá ok? A Shirlene Meneghini pergunta:
Adoraria saber onde se iniciou o karma de cada um. Não entendo o porquê de tanto karma. Em que momento começamos a acumular isso que parece não ter fim? Uma ótima pergunta, Shirlene. Excelente pergunta. Porque ela nos leva à origem de tudo. E a origem de tudo, Shirlene, é a seguinte. Imagine esse microcosmo que nós falamos, esse ser eterno. Imagine-o em seu estado mais puro, virginal, como que recém-criado. Esse ser eterno, esse microcosmo, deve acumular experiências para que nele nasça uma consciência. O microcosmo é eterno. Portanto, a experiência, a consciência que deve nascer nesse ser eterno também é eterna. Para isso, existe um processo que é o processo de peregrinação desse ser eterno nos vários estratos do mundo divino, para que, pelo peregrinar desse microcosmo, desse ser divino, desse ser eterno, nas várias esferas, das mais sutis, a mais densa, que é a esfera mais densa que nós percebemos, que é a esfera química, esse ser divino possa ir acumulando experiência e se desenvolvendo. Acontece que, em determinado momento, essa consciência que estava se desenvolvendo se identificou com a própria viagem. É como se você estivesse andando em cima de uma ponte muito extensa e o seu pneu furou no meio da ponte. E aí você, em vez de consertar o pneu e continuar a viagem, você parou ali no meio da ponte e, em vez de consertar o pneu, você começou a observar o rio, começou a observar a ponte, e vai daqui, vai dali, vai dali, vai dali, e a sua vida ficou em cima da ponte. E você se esqueceu que você tinha uma partida e você tinha uma chegada. E você transformou um caminho de transformação em uma parada. O que nós estamos vivendo hoje como seres humanos é uma parada em nosso caminho de desenvolvimento. E é por isso que nós estamos identificados com tudo que está ao nosso redor. Porque nós não conseguimos perceber que estamos em cima de uma ponte. Uma ponte que requer que nós deixemos o nosso estado de consciência atual e caminhemos para um estado de consciência superior, divino. Essa é a chave da transformação. Perceba que isso passa pela consciência. O karma, respondendo ao que você colocou, é o resultado do ficar parado em cima da ponte. Metaforicamente dizendo, óbvio. Nós, como participantes de um sistema divino, temos uma missão. Essa missão está esquecida por nós hoje. E é por isso que, ao esquecê-la, nós nos esquecemos também de que existe uma lei universal que faz com que tudo aquilo que se opõe a esse plano de desenvolvimento deva ser corrigido. Que lei é essa? Karma Nêmesis. Karma Nêmesis não é uma lei que não é nem boa e nem ruim. É simplesmente uma lei. Essa lei se expressa para os seres humanos como resultados bons, resultados ruins. Leia-se karma. Em resumo, o karma teve início nessa percepção que nós estamos dizendo. O karma teve início a partir do momento em que nossa consciência, que em algum momento teve um estado de lucidez muito maior do que temos hoje, foi se identificando com as coisas, com o pneu furado em cima da ponte. E por ali ficou. Aí começou a história. Mais importante do que isso, Shirlene, é botar o pé na estrada.
Diego Oliveira faz a seguinte pergunta: como o tema é sobre karma, como podemos nos libertar do ciclo aparentemente infinito de reencarnações? Muito bem, Diego. A chave para a liberdade está em enfrentar, como disse a frase do Jung. Enfrentar o quê? Enfrentar aquilo que você sabe melhor do que ninguém, quais são as suas pendências. Mas não enfrentar, simplesmente enfrentar. O que a sua consciência lhe mostra que precisa ser tornado reto em você? Quais são as suas marcas de caráter? Quais são seus vícios mentais? Quais são as pendências que você cria no entorno de você? Se você perceber isso, Diego, é que você vai perceber tudo aquilo que falta como lição aprendida. Ou seja, quando você tiver a experiência, e a experiência, ela vem de dois modos. Pelo duro girar da roda, para aqueles que não querem aprender no passado, ou de modo acelerado, para aqueles que aprendem com o passado e alteram o futuro e assim mudam a direção da rota. Ok? Porque é nesse momento, Diego, que nós deixamos de ser levados simplesmente pela lei do karma, e quando colocamos a nossa consciência como fator, e aí a consciência tem que estar direcionada e ligada com esse elemento divino que está em nós. É que nós deixamos de estar sob o jugo da lei do karma e passamos a nos ligar à lei do amor, que é a lei que rege esse ser divino. A Fernanda Moraes faz a seguinte pergunta: mente abstrata e consciência possuem alguma ligação? Sim, total. Total. E aí, Fernanda, nós precisamos fazer a seguinte diferença. Mente abstrata ou pensamento abstrato é um estado superior àquele que a maioria dos seres humanos tem hoje, que é a mente concreta. A consciência é exatamente a ponte. Lembra que nós falamos que um problema não pode ser resolvido com as condições que o criaram? A mente concreta tem o resultado da vida que você tão bem conhece. Quando você se atém ao exercer, melhor dizendo, a sua consciência, você começa a separar a sua mente concreta, que é uma ferramenta, mas que hoje se tornou o mestre, a separar a sua mente concreta da sua consciência. Quando você faz isso, a sua consciência ela começa a se elevar. Quando ela começa a se elevar, ela começa a ser a senhora da mente concreta. Quando a consciência domina a mente concreta, domina os pensamentos, e aí você vê todo esse ciclo que nós estamos falando, do pensamento, do desejo, da força vital e da força física. Quando essa consciência se descola pelo exercício do autoconhecimento, ela se torna apta a se ligar com a mente abstrata. É isso mesmo. O processo que a escola quer levar a seus alunos é exatamente esse. Muito bem. Temos da Isa Fidalgo. Por que os karmas de meus antepassados acabam afetando a mim e a minha família? Não me parece justo. É verdade. É verdade. No primeiro momento, quando nós olhamos para todo o karma acumulado na humanidade, nós pensamos, mas que tenho eu a ver com tudo isso? E Isa,
Vamos pensar de outra maneira? Vamos dar a volta nessa sua, entre aspas, perdoe, eu vou usar uma expressão aqui que eu não... é só para exemplificar, tá ok? Vamos dar a volta nessa aparente revolta, né? Desculpa o trocadilho. Vamos olhar essa aparente revolta de uma ótica superior, tá ok? Porque senão nós vamos ficar enredados nela. Imagine que você, por um esforço genuíno, você conseguisse transmutar todo o seu sistema. E isso é possível. Não creia que isso é impossível. Imagine que você, num trabalho interno heróico, esforço, como disse Jung, você olhe para si mesma, você perceba as suas ações, veja a sua força vital, veja... A força vital é o que eu tenho, o que eu quero fazer, o que eu tenho energia, o que eu tenho gana. Quais são os desejos que povoam o seu campo astral, o seu campo de desejos? Quais são os pensamentos que são recorrentes em você? Imagine que você começa a fazer um trabalho sério em cima de você mesmo. E que você começa a perceber as relações que existem entre aquilo que você pensa e aquilo que você faz. E que ao perceber tudo isso, você começa a transformar esse aparente desequilibrado ecossistema interno. O que aconteceria se, e isso não é improvável, não é uma hipótese, isso basta o seu esforço, que você rompesse essa situação? Você daria tchau para a humanidade e iria para o Nirvana? Ou você ficaria para poder ajudar aqueles que não percebem? Aqueles que não tiveram oportunidade como você de realizar aquilo que você teve a graça por poder ver o que de fato precisa ser feito. E outra coisa, se você tivesse que lutar sozinha contra tudo isso, todo esse karma, e você não pudesse contar com a ajuda kármica de todos aqueles que fizeram esse processo antes de você, ao longo de toda a vida da humanidade, sinto dizer que você não conseguiria sair sozinha. Sabe por quê? Porque não existe um ser humano em condições normais que consiga sobrepujar isoladamente toda a força kármica que o envolve. Não é possível que a unha diga para o cérebro: você é o cérebro e eu sou a unha. Somos coisas distintas. Você é uma coisa e eu sou outra. Não é possível o cérebro dizer: eu sou a Isa, e a unha dizer: eu sou o fidalgo. A Isa Fidalgo é do cérebro à unha. A humanidade somos todos nós. Você não é algo separado da humanidade. E isso é tanto no plano kármico que te arrasta para baixo, que te prende, quanto no plano kármico superior que quer te retirar daqui. Ou seja, não lamente o fato de você fazer parte da humanidade. Ao mesmo tempo que a sua prisão é a sua possibilidade de saída. Porque todos aqueles que realizaram o que você está querendo realizar disponibilizam a sua carga kármica como fator de libertação para todos da humanidade. E é por causa deles que hoje você está fazendo essa pergunta aqui. Porque de modo próprio, possivelmente você não estaria fazendo isso. É por ter no seu próprio sistema a força de ação kármica de todos que se libertaram que você pode querer dar e pode dar os seus próprios passos de libertação. Nando Almeida. O processo de dissolução dos corpos sutis é percebido
pela consciência como sofrimento? Depende, Nando. A percepção do ser humano, enquanto não sabe usar essa chave para a liberdade que é a consciência, é percebido via de regra pelos pares de opostos. Então, da mesma forma que você vê tudo na vida agora como bom e mal, quando você está no processo de dissolução etérico, astral e mental, você também vai ter a oportunidade de ver o que é bom e o que é mal. Porque isso faz parte do processo de amadurecimento da própria consciência no plano do desencarne. Osmar Santana. O karma que resulta de atos na atual manifestação junta-se aos demais ou ele é erro na trajetória que nos propomos a realizar e nos afasta do caminho? A consciência vai sempre processar o melhor? Bom, essa primeira parte, Osmar, eu acho que nós já respondemos aqui com a pergunta da Isa, não é? Quando nós falamos que existe uma somatória kármica de todos os seres humanos, né? A consciência ecológica que nós tanto falamos hoje, dizendo que cada um tem que fazer a sua pequena parte para que o planeta seja melhor, é um exemplo disso que nós estamos falando aqui, ok? Claro que estamos falando de leis kármicas que são outros aspectos. A consciência vai sempre processar o melhor, a consciência vai sempre processar, Osmar, aquilo que estiver ao alcance dela. Às vezes vai ser o melhor, às vezes vai ser o pior. Mas é entre essa oscilação que ela vai aprender o que de fato é melhor. Não há como nós simplesmente falarmos, isso eu não faço, você não faz agora. Enquanto a sua consciência não mudar, você vai ficar optando pelos dois polos. Neuraides Ribeiro Silva. Sem autoconhecimento não há elevação de consciência? Há sim. Sabe como? Pelo girar na roda da vida e da morte. Pelo sofrimento. E aí, Neuraides, fica a seu critério. Qual o caminho que você prefere? Você quer investir no autoconhecimento? Ou você quer ser levada pela experiência, quer ser massacrada pela experiência para trazer aquilo que a própria consciência poderia obter se ela tivesse tido a oportunidade de se exercitar como consciência, percebendo tudo o que acontece? É uma resposta dura, eu sei. Mas é assim que nós percebemos. E é assim que nós instruímos na escola. Você sempre tem o livre-arbítrio de não aprender hoje e gerar o karma de amanhã e amanhã você aprender. Adriano Andrade, existe o acaso ou todas as experiências são criadas absolutamente por nós? Adriano, se nós falássemos que não existe o acaso, talvez nós estivéssemos sendo injustos com a própria vida, porque muitas vezes causas fortuitas acontecem. E essas causas fortuitas se ligam como pequenas contribuições nesse grande nó górdio que nós chamamos vida e karma. Podemos dizer que a maior parte de tudo que se apresenta em nós tem relação com o que nós criamos. Mas, e aí está a pegadinha da sua pergunta. Onde está o livre-arbítrio? Porque se nós não tivermos o livre-arbítrio, nós seremos meros brinquedos que andam naquele circuito. Então, é o livre-arbítrio propiciado pelo amadurecimento da consciência que vai fazer com que nós possamos dar a volta por cima de tudo isso. Tá ok? E aí, o que é acaso ou não,
Possivelmente nós nunca vamos saber. Mas o que importa é o que você pode deliberadamente assumir como uma experiência que você exerce no seu grau de consciência, que você sabe se transforma a todo momento. Meu nome é Márcia. Quando a consciência passa a ser nosso guia, ela também morre com a personalidade? Isso não seria uma perda? Ótima pergunta, Márcia. Ótima pergunta. Márcia, quando nós falamos de consciência, nós precisamos distinguir entre a consciência que nós temos hoje, que é uma consciência que está ofuscada por véus que ela mesma criou, e a consciência que esse sistema microcósmico, esse sistema divino já teve e que deverá ter. Quando a consciência está identificada com os corpos, a consciência, por estar presa aos corpos, essa consciência presa, e nós chamamos isso de consciência identificada, ela passa por um processo muito interessante. Ela se dissolve na medida em que os corpos se dissolvem. Você lembra que nós falamos anteriormente aqui para alguma pergunta, que nós temos o nosso campo mental, que é o limite onde o ser humano consegue alcançar. Isso tem uma consciência que está presa ao campo mental. Quando essa consciência vai se soltando dos quatro corpos, ou seja, ela vai adquirindo autonomia, ela tem a possibilidade de se ligar ao elemento divino que está nela. Então imagine o seguinte, a sua consciência atual, ela está presa onde? Nos seus quatro veículos de expressão, os quatro corpos. Imagine que essa sua consciência, por um exercício que é seu, auxiliado, obviamente, essa consciência se descolhe desses quatro corpos mortais e se ligue por um processo de transformação dela mesma, como consciência, em uma conexão com os corpos divinos que já estão em você. O que acontece com a consciência? Ela se torna imortal. Ok? E quando essa consciência começa a perceber isso, sabe, existe uma, assim, na nossa história, existe aquilo que nós chamamos de a estrela sobre a Gruta da Natividade, que é aquela estrela que indicou aos reis magos o processo, o caminho para a gruta onde estava um novo princípio de consciência que se chama Jesus. Essa estrela guia é a que vai guiar, vai mostrar para a consciência esse processo de transformação. A Valquíria Barca nos faz a nossa última pergunta. O microcosmo nasce sem consciência? Muito bem, ótima pergunta, Valquíria. Então vamos lá, vamos ver quais são os elementos que estão envolvidos na formação do microcosmo. Nós falamos que existe o todo que não se manifesta. Nós falamos de um Deus inefável, aquilo que está acima de toda manifestação, aquilo que está acima de todo o conceito, que não pode ser definido, ele não pode ser conceituado, ele não pode ser restringido em palavras, ele não pode ser restringido em pensamentos. Esse Deus transcendente, pois ele transcende a tudo que existe, precisa se dar a conhecer. Para se dar a conhecer, ele precisa de 3 atributos que devem trabalhar em conjunto. O primeiro é
a matéria. O segundo é o espírito. O espírito como portador da ideia da criação do não manifestado, e a matéria como veículo de expressão. E precisa de um terceiro elemento, que é a consciência, que é o que guia o espírito em direção à matéria. E é por isso que a física, hoje mais de fronteira, fala que uma partícula ou é energia, espírito, ou é matéria, dependendo do observador, da consciência. Muito bem. Esses três elementos atuam em conjunto. E eles, como que dançando uma dança cósmica, eles começam a atrair em torno de si materiais de construção e começam a construir aquilo que nós poderemos chamar o veículo de expressão material, regido por uma força de consciência, impulsionado por uma força espiritual. Essa consciência nasce inicialmente com o seu aspecto mais primário de força de consciência ou de capacidade de percepção. Nós chamamos isso de inconsciência. Veja bem, a inconsciência é um estado de consciência, ainda que primário. Quando esse estado de consciência, e você pode ver esse estado de inconsciência, por exemplo, nos minerais que estão ao nosso redor. Quando esse estado de inconsciência, quando essa partícula tripla evolui e ganha um estado de consciência mais evoluído, ele recebe um segundo estado de consciência, que é o estado de consciência vital, que nós percebemos nos vegetais. Quando esse estado de consciência adquire uma consciência que é mais ou menos equivalente àquela consciência que nós temos quando estamos sonhando, que é o equivalente ao estado de consciência que nós percebemos nos animais. Esse conjunto matéria, espírito, consciência dá um passo adiante e essa consciência, regida por esse espírito, se expressando na matéria, passa a adquirir aquilo que é o maior dom que os seres humanos têm. Chama-se autoconsciência. Quando é feito o salto da consciência ainda no plano astral, que é a dos animais, para a consciência do reino humano, existe uma linha de corte, uma linha de separação. Os campos coletivos animais, os campos coletivos vegetais, os campos coletivos minerais ficam para trás e essa consciência adquire a sua própria expressão, segundo o espírito, de acordo com a consciência, se manifestando na matéria. Surge o quê? Surge o ser humano. E esse ser humano, ele não é mais regido pelos campos coletivos. Como todos os cavalos são regidos pelos campos coletivos dos cavalos, todas as plantas têm o seu modo de crescimento extremamente ordenado e assim por diante. Os seres humanos não, nós somos autoconscientes de nós mesmos. E é somente a partir da autoconsciência que pode surgir um veículo que vai expressar a autoconsciência, que é o microcosmo. Porque nos campos coletivos existe um campo de expressão, um campo que tem a informação, a morfologia, a genética daquela criação de vida e que expressa aquela vida coletiva. Mas essa vida coletiva não é autoconsciente, ela é grupalmente consciente. O ser humano não.
E é a partir desse estado que acontece esse salto em que esse ser divino pode ser plasmado em torno dessa partícula de espírito, de consciência e de matéria. E é aí que tem início essa ponte a que nós nos referimos. Porque é como se esse veículo fosse colocado nessa ponte que vai do estado mais inicial, que é a autoconsciência, que é superior a todos os demais, do mineral, do vegetal, do animal, e esse estado de autoconsciência é o primeiro passo para que, em um processo de crescimento, de poder em poder, de glória em glória, essa trinca, se a gente pode falar assim, de espírito, alma e corpo, possa ir galgando todos os degraus até chegar o mais próximo possível do Criador. Não como uma alma, mas como um espírito vivificante. Basicamente, o processo que a Escola da Rosa Cruz Áurea abre para todos aqueles que se aproximam dela é exatamente perceber quais são as nuances desse processo. Perceber, ajudar a cada um de nós a perceber em si aquilo que precisa ser transformado, para nos levar de um ser que intui que existe tudo isso. E não é esse o caso com você? Você não intui que existe algo superior na vida? Você não intui que o divino existe? Você não intui que a imortalidade existe? Que a perfeição existe? E que tudo isso existe? Porque você, intuitivamente, você percebe que esse ser divino está perto de você. E é exatamente a partir desse ponto que a sua consciência tem condição, Valquíria, de caminhar para colocar a mão na chave. E nós vamos encerrar essa apresentação com a figura da chave. O que é a chave? A chave que rompe o karma, a chave que transforma o desejo, a chave que eleva o destino, transforma o destino. Não o destino de quem está parado na ponte, mas o destino glorioso do final da ponte. Sabe que chave é essa? É a consciência que se volta para o elemento divino que está muito próximo da própria Valquíria. Esse elemento divino, Valquíria, se você fizer assim, ele vai estar mais próximo de você do que sua mão está perto de você. Porque esse elemento divino é o ponto de contato entre a sua consciência e esse campo divino. Chama-se o divino em você. O princípio latente é a flor do lótus, como dizem os orientais. É a rosa, como dizem os Rosa Cruzes. E Valquíria, você é uma afortunada, porque você está fazendo essas perguntas. A sua consciência está batendo na porta, e a porta é o seu próprio coração. Bata na porta do seu coração com a sua consciência, e você vai ver que esse coração vai se abrir não numa torrente de emotividade superficial, mas ele vai se abrir no júbilo de ter encontrado o divino que já está em você. É isso que nós desejamos para você e para todos os outros. Boa noite e até a próxima, nosso próximo encontro. Muito obrigado.